Pô, assim não dá, né? Pô, de segunda a sexta trabalhando com exploração é essa, não dá. Oi, gente! Bem-vindo aí, né? Ao segundo episódio, né? A transferência da movimentação, né? Seja bem-vindo aí, né? Quem acompanhou o primeiro vídeo, né? Já está ciente do que significa a movimentação. E agora vamos para o segundo episódio, né? Sobre esse tema, no caso, né? Eu vou passar para vocês o que vai estar sendo falado nesse episódio, né? Que aí já fica mais fácil para vocês entenderem, né, e ver algumas coisas que interessam a vocês, né? Então eu separei aqui alguns tópicos, né, que eu vou estar falando nesse vídeo aqui e assim vocês vão acompanhar o tema, né, e o desenvolvimento do tema, né, para ficar mais interessante o vídeo, né, no caso, né? Eu separei aqui o primeiro tópico aqui falando sobre a colocação do destino na mão de outras pessoas, a transferência da sua responsabilidade para outras pessoas no serviço, a transferência para serviço público e a sua obrigação, a transferência de responsabilidade para outras pessoas gratuita, né? Esse tema aí é bastante interessante, né? Intrigante esse tema aí. Preparei agora esse tema aí. A transferência para o banco e o cuidado com o seu dinheiro, a transferência para a mecânica e eletrônica, a transferência de responsabilidade dos seus filhos para a escola e a transferência de cuidado dos pais para outros, a transferência de responsabilidade para as mulheres e o último tópico é a sobrecarga da transferência da moeda, né? Lembrando, né, para quem não acompanhou o primeiro vídeo, né, a transferência é o ato de você pagar aos outros aquilo que é o seu dever natural de fazer, né? Então você transfere essa responsabilidade para os outros fazerem, pagando o dinheiro, né? E tem alguns tópicos aqui que eu achei interessante, né, de falar, né, que é a transferência da obrigação gratuita, né? Esse é um tópico que eu acabei de desenvolver. E dos filhos, né? Esse também é outro tópico também que eu achei bem interessante e eu vou falar também desse tópico também, né? Bom, vamos lá, né? Vamos começar sobre essa questão que está sendo sempre falada, né? Vamos falar agora do primeiro tópico, né? Quando você paga uma pessoa para fazer uma determinada tarefa, função ou alguma coisa, você coloca na mão dessa pessoa o seu destino, daquilo que você pretende. Esse destino, evidentemente, está caracterizado às suas necessidades. Pode ser necessidades fundamentais para você existir, pode ser necessidades básicas que você precisa, e pode ser até necessidade que para você já não é tão importante. Mas ao pagar essa pessoa, ela é responsável pelo seu êxito e por não também o seu êxito também, né, no caso, né? Então, o problema, muitas vezes, quando acontece para as pessoas que estão em baixa hierarquia, é o desvio de finalidade, né? Que aí eu estou pensando em fazer um outro vídeo para complementar isso aqui. Esse é o problema maior, porque o desvio de finalidade a quem você entrega o seu destino pode ser um grande problema para você, entendeu? A profundidade e a seriedade quando a gente paga uma pessoa por algo que é nossa obrigação biológica, natural, ela é muito profunda, ela é muito intensa, porque a gente está depositando nossa confiança, a gente está depositando nosso êxito, a gente está depositando aquilo que a gente precisa, tanto para existir, tanto por necessidade básica. E muitas das vezes isso a gente não pensa, a gente não raciocina, isso a gente não coloca na ponta do lápis e acaba gerando um problema grave com alguma coisa que foge desse destino, né? Esse é um dos problemas que acaba acontecendo de fato, de verdade, né? A prestação de serviço é algo natural dentro da cooperativa. Então, é algo natural você pagar a pessoa para fazer aquilo que você não sabe fazer. Então, você transfere uma responsabilidade sua natural
para uma outra pessoa que foi preparada, capacitada, que buscou essa condições para poder te servir, e aí você delega essa função que é para fazer. O que acontece de fato de verdade? Se a gente for olhar a cooperativa, de cada 100% dos trabalhos que é feito em cooperativa, talvez a gente deve estar fragmentado em 10, 20 vezes um número decimal, tá? Só para você entender, tá? E talvez até mais, gente, tá? Então, tipo assim, é como se fosse 10 vezes dividido lá, né? No decimal lá. E divisão, que agora não me lembro o nome. Talvez eu bote aqui na tela aqui, tá? Que vai corresponder à sua profissão. Então, muitas das vezes, quando você delega essa transferência de obrigação, você fica na mão da pessoa. E o problema de você ficar na mão da pessoa é que muitas das vezes as pessoas vão fazer coisas que você não vai ter competência de saber, não vai ter competência de avaliar. E se houver alguma coisa que sai desse roteiro, você vai ter um grande problema. A verdade é que a grande maioria das coisas que a gente paga para fazer, a grande maioria a gente sabe fazer. Ou a gente tem condições de fazer, corrigindo aqui, tá? A gente não sabe, a gente tem condições de fazer. Só que se a gente fazer, vai perder a demanda. Isso não é bom nem para o governo, isso não é bom nem para o setor privado, isso é bom para a gente. Então, é aquela questão que eu já falei no primeiro vídeo, existe conflito de interesse. Então, fragmenta, você passa esse aperto todo por conta da sua hierarquia, que você ganha aquele limite, e aí é obrigado você transferir aquelas obrigações naturais que você tem capacidade para fazer para uma outra pessoa. Você fica evidentemente vulnerável, né, quando você faz essa transferência, né, porque você depende que essa pessoa tenha êxito, você depende que essa pessoa tenha qualificação, você depende que essa pessoa ela produza um resultado. Você fica à mercê dessa pessoa, evidentemente, para que ela tudo venha dar certo. E, consequentemente, mesmo que você paga e tenha aquela cabeça, não, eu vou pagar e isso aqui eu não vou me preocupar mais, vou fazer outras coisas, aquela outra coisa, acaba tendo a necessidade de você fiscalizar o serviço, né? Senão você vai ter um problema muito grave. Mas o ponto pior de tudo nessa transferência é que, basicamente, muitas das coisas que o profissional vai fazer para você, você não vai saber, você não vai entender, você não vai compreender. Você vai avaliar algumas coisas que você planejou para aquele projeto, que deu certo, mas o conhecimento, a técnica, a experiência, você não vai saber. Há muitos casos que são divulgados pela imprensa de pessoas que, de fato, de verdade, elas são profissionais de uma área, requisitou, né, um filho, um parente, essa pessoa fez tudo errado e aí consultou um parente, um pai que sabia dessa área e de cara já começou a apontar os erros que foi feito. Por quê? Porque aquela pessoa está qualificada, aquela pessoa ela buscou um conhecimento para poder fazer essas questões. Então, geralmente, quando você transfere uma responsabilidade de serviço, você não é leigo. Você não vai leigo. Mesmo que existam erros, falhas, você não vai conseguir perceber, você não vai conseguir avaliar. E, como consequentemente, vai passar despercebido. Tá? Esse é um dos problemas da transferência de responsabilidade, porque tudo aquilo que você não sabe, você é uma pessoa cega. Você não conhece, você não sabe, você não entende. A não ser que tiver algum vizinho, algum parente que é profissional ou que já teve alguma experiência, ele vai certamente, se ver alguma coisa de errado, ele vai apontar e vai falar. Mas por si só, você é muito vulnerável a não saber o que está se fazendo, porque você só está pagando por aquilo que você não sabe fazer. Então você não vai conseguir enxergar as coisas. Entendeu? As coisas grossas, toscas, aquelas coisas bem visíveis de erro mesmo, de negligência, você evidentemente vai conseguir enxergar. Mas os detalhes técnicos, as profundidades dessas questões, não.
não vai conseguir enxergar. E quando você transfere a sua responsabilidade para o outro, esse é um ponto que eu teria que estava tentando falar sobre isso, você deixa tudo na mão dos outros. E os outros, como eu sempre falo para as pessoas, faz como bem entende. Entendeu? Você está delegando a pessoa fazer aquilo que é seu para os outros, e os outros vai fazer da visão deles. É um conflito ali, né? Um desajuste ali de visão de fazer as coisas, né? No caso, né? Então, a transferência de serviço, ela é bastante problemática, entende? A transferência de serviço seu, de cuidar do seu lixo, de cuidar dos seus restos, de comida, de alimentação, da sua segurança, da sua saúde e de todas as necessidades básicas que o governo ele presta esse serviço para vocês, ela é bastante problemática, porque quando houve a necessidade da civilização não, o ser humano, corrigindo aqui, se unir com outro ser humano, o intuito de fato de verdade é ganhar força e conseguir ter êxito nos seus objetivos. Então surge a necessidade de um trabalho coletivo. Esse trabalho coletivo ele acaba sendo invertido para a fragmentação que a gente hoje vive. E aí acontece um problema muito grave. Qual é o problema grave que acontece de fato de verdade? Da incapacidade do ser humano fazer as coisas que ele deveria fazer. Então ele passa a delegar as suas necessidades fundamentais de existência, básica, as suas coisas para fazer para outras pessoas. Evidentemente que a outra pessoa, se eu não estiver enganado, acho que deve estar no próximo tópico, que é interessantíssimo, ela não vai querer fazer de graça. Ela tem algum benefício, evidentemente. E aí começa o conflito de interesse. Que para se fazer alguma coisa, tem que ser algo muito vantajoso, muito benéfico, para que se faça alguma coisa. Então, um desses exemplos a gente vê o salário dos servidores públicos, né, do senador, deputado, prefeito, governador, aquela coisa toda. Nasce nessa questão, entendeu? Nasce nessa questão que tem que ser algo bem vantajoso, em benefício, para que se pode ser feito uma coisa. Mas isso aí é a amarração do próprio sistema econômico. Depois eu explico por que tem essa linha desse salário tão alto e dessa maneira. Então, quando você não trata o seu lixo, não cuida da sua manutenção da sua casa, não conserta suas próprias coisas, não cuida da sua segurança, da sua alimentação, da sua velhice, dos seus filhos, essas coisas, evidentemente que isso vai trazer problema para você. Porque você está deixando a sua função biológica, natural, orgânica, na mão de outras pessoas. Então, essa transferência de responsabilidade para uma outra pessoa, evidentemente que vai ter o preço. É o que a gente vê hoje, uma alta taxa uma alta carga tributária de imposto, um serviço muito caro, entendeu? Um desvio de finalidade muito grande que acaba acontecendo. A gente vê uma qualidade péssima de serviço, porque no sentido econômico, tudo aquilo que engorda é improdutivo. Então o salário alto faz a máquina pública ser improdutiva, mas não fala que é a questão da escassez, né? Muitos profissionais dessa área. Então, consequentemente, existe perda, melhor dizendo, de força, de potência em relação a essa prestação de serviço, porque não funciona com abundante, né? Funciona com a escassez. Mas o ponto alto dessa questão, né, o ponto forte, é o seguinte, que a nossa deficiência faz existir o poder público. A nossa não capacidade de poder se proteger, de poder fazer nossa alimentação, vestir, fazer nossas próprias roupas, corrigindo aqui, se cuidando, entendeu? Fazendo nossas obrigações naturais, surge a necessidade. E é essa necessidade que a gente vê
que é uma alta carga tributária, um alto imposto, muito trabalho, se dá muito e recebe pouco pela nossas deficiências. Foi assim que também, se eu não estiver enganado, foi a formação dos governos, das tribos, depois pulou os reinos, entendeu? E por rei primeiro, depois reinos, por conta do que? Da nossa incapacidade de a gente fazer as nossas coisas biologicamente orgânica. E aí ninguém faz nada de graça, né, gente? Tudo tem um preço, e esse preço é o que a gente vê hoje, né? Essa transferência de responsabilidade orgânica para uma outra pessoa, né? Para fazer tem que ser algo muito vantajoso, né? Se não for vantajoso, não faz. E chegamos agora à parte que dá mais problema, né? Que quando a gente transfere a nossa responsabilidade, pedindo um favor, pedindo uma ajuda, pedindo uma assistência para muitas pessoas, e muitas pessoas não gostam de ajudar, muitas pessoas não gostam de acudir, de estender a mão, se dá mole até finge que não ouve, finge que não dá para fazer, mente, engana, porque a nossa formação para fazer as coisas, ela foi uma formação que tem que pagar. Então, a cooperativa, ela é formada no intuito de fato e verdade, de que o ser humano faça alguma coisa movido pelo excesso de escassez, no caso do Brasil. Então ele precisa de algo natural para poder suprir as suas necessidades fundamentais de existência básica, através de alguma compensação de dinheiro que vai dar acesso a alguma parte do recurso natural. Essa é a base do funcionamento da cooperativa. Então, aquele ato gratuito, generoso, espontâneo, voluntário, que é muito propagado no caso, ele acaba sendo enxugado, né? Não vou dizer extinguido, né? Mas ele acaba sendo enxugado, ele acaba sendo diluído muito, entendeu? O estado de graça da pessoa de fazer voluntariamente, ele acaba desaparecendo, porque a escassez e o excesso de escassez faz a pessoa viver de uma forma muito limitada. Ela não tem aquela forma confortável, abundantemente, do sentido que dar o braço, dar a mão para poder ajudar, é indiferente com as pessoas. O ambiente de super escassez, ele tira todo aquele lado solidário, espontâneo, por conta do funcionamento que faz as pessoas se mover. Então, até uma questão de uma ajuda ou de estender uma mão, pela lógica do sistema financeiro, é como se fosse uma sobrecarga, porque ele está tirando aquele tempo livre que ele pode aproveitar as coisas para dar para uma outra pessoa. E sem que haja uma compensação, a boa parte das pessoas não vão querer ajudar, não vão querer ser solidárias, né? Vão alegar que é trabalho escravo, que está explorando a pessoa, que não está dando nada para poder ajudar outra pessoa. É o que é falado. Por quê? Porque o lado do estado da graça, ele é totalmente retirado. Então, por exemplo, uma pessoa, eu já testemunhei isso, eu já vi isso, uma pessoa que tem bastante dinheiro, não são todas, evidentemente, né? Vamos ser honestos, mas tem pessoas que têm bastante dinheiro que ele vai lá e dá o dinheiro para a pessoa. Ele vai lá e ajuda a pessoa. Por quê? Porque para ele é indiferente dar 100, 200, 400, 1.000, 2.000, 3.000, não vai fazer falta para ele. Eu estou falando no modelo econômico, tá, gente? Mas uma pessoa que só ganha um salário mínimo, para ela vai fazer uma grande diferença. Eu estou falando lá do piso básico, porque é aquilo que ela tem para ganhar, e aquilo que ela tem para ganhar não é suficiente, porque é feito para a pessoa se locomover ou se movimentar para cima. Então o estado de graça para aquele que está lá embaixo da hierarquia, ele é totalmente escasso, porque o cara não tem nada. O cara não tem nada. E a lógica da cooperativa é movida pelo quê? Pela escassez. Essa escassez é o que faz as pessoas trabalhar para repor aquilo que vai faltar na sua casa, para repor aquilo que vai faltar
no seu armário, aquilo que vai faltar ao longo do seu dia a dia, das suas coisas. Essa escassez de fato e verdade, ela é aplicada. Então, qualquer lance de pedir ajuda como ser humano, você vai ter muita dificuldade. Agora você chega lá e fala assim, fulano, me ajuda aqui a empurrar um móvel aqui, eu te dou 150 reais. Eu te dou 200 reais só para você fazer aqui, botar uma areia aqui para cá para dentro. Eu te dou aqui 400 reais. A grande maioria, ela vai aceitar. Principalmente se for vantajoso. Se for uma quantidade pouca de trabalho e muito dinheiro. Entendeu? Entre aspas, tá? Uma quantidade vantajosa de dinheiro na visão dele. Por quê? Porque a cooperativa, ela se move dessa forma. Qualquer trabalho, qualquer coisa que você faz voluntariamente, para muitas pessoas é como se fosse uma sobrecarga, né? Carro passando. Carro não, moto passando. Para muitas pessoas é como se fosse uma sobrecarga. E ela não vai querer fazer. Claro que muita gente vai olhar essas questões como se fosse condenada, como se fosse má, como se fosse uma coisa reprovável. Mas é a lógica da cooperativa que influencia o nosso comportamento, nosso pensamento, nosso jeito de agir, mesmo que a gente vê que não é bom. Mas é assim que a gente funciona. Muitas vezes as pessoas vão recriminar, vão apontar como errado, porque não leu o manual. Quando lê o manual, vai entender como isso influencia na mente humana, no comportamento humano e até mesmo nos conflitos, né? Porque muitas vezes é uma coisinha de nada, o ser humano ele não vai querer fazer porque ele é movido pela escassez, né? Ele não é ele que se move para fazer as coisas. São as necessidades que ele tem biológicas, fisiológicas de existência, né? Que faz ele se mover. É tipo como se fosse um impulso, né? Como eu falei no primeiro vídeo, né? Então, praticamente é isso que acontece muitas vezes quando você transfere alguma obrigação tua para uma outra pessoa e pede uma ajuda gratuita, um favor, e a grande maioria são indisponíveis, não dá, não pode, ou quando vai reclamando, porque a lógica do funcionamento é o excesso de escassez. É assim que as pessoas se movimentam. Você até pode ficar chateado, mas a parte de baixo da pirâmide, que é onde as pessoas ganham menos, esse estado de graça, esse estado de espontaneidade, de ajudar, de ser espontâneo, ele é praticamente enxugado. Ele é praticamente enxugado. Por quê? Porque as pessoas se movem pelo aquilo que vai faltar na vida delas. Tanto necessidade básica, tanto necessidade de existência. Então a parte de baixo da pirâmide existe um excesso de escassez. Muito difícil vai querer fazer uma ação voluntária, porque a própria lógica da cooperativa ela se move para isso. Né? Isso é um tema bem interessante, fiz questão até de chamar a atenção, porque esse é um dos temas que tem muito conflito, muito bate-boca das pessoas que não são espontâneas, que não ajudam, que não auxilia, e devido a essa lógica de funcionamento do ser humano, que é aplicado em cada ser humano. Então existe muitos conflitos nessa questão. Beleza? Vamos para o próximo tema, né, gente? O próximo tema é a questão do banco, né, gente? Eu, no outro tópico para trás, eu tinha falado da entrega da autoridade para o poder público. Surgiu pela nossa deficiência de a gente não conseguir resolver os nossos problemas. Então a gente entregou a autoridade a quem a gente viu que tinha mais condições de resolver o problema. O banco, ele segue a mesma lógica. A gente não tem condições de guardar nosso próprio dinheiro, proteger nosso próprio dinheiro, e a gente delega essa responsabilidade para quem tem mais condições de fazer essa questão. Então, a primeira parte, a gente entrega a nossa autoridade a uma liderança para poder comandar, para poder organizar e liderar o coletivo. E a segunda parte, a gente entrega o trabalho a uma pessoa que pode guardar os nossos pertences, que pode proteger nossos pertences e as nossas necessidades de existir. Porque sem o dinheiro, a gente não consegue obter as coisas dentro da cooperativa, porque ninguém vai dar nada de graça sem que haja um benefício. Então a gente usa o instrumento que é o dinheiro como modelo de troca
do produto e também de comparação de preço, avaliação de coisas, essas coisas. Então o que acontece? A gente precisa, evidentemente, de uma pessoa para poder guardar nossas próprias coisas. Por quê? Porque existe o mau uso. As pessoas que não conseguem superar os obstáculos, superar a dificuldade, ultrapassar as barreiras, não conseguem lidar com os problemas, geralmente essas pessoas vão trapacear, geralmente essas pessoas vão enganar, geralmente essas pessoas vão roubar, enganar as pessoas para poder obter os bens de outras pessoas. Então surge a necessidade de ter alguma pessoa com condições, com estrutura, com poder, de guardar nossas necessidades de existência, necessidades básicas, necessidade de usufruir, e aí vai subindo nesse tópicos aí no caso. Só que qual é o problema dessa questão de transferir as nossas necessidades, nossa economia, nosso dinheiro, essas coisas para o banco? Qual é o problema? O problema é que o banco ele é o coração do sistema financeiro, né? Então ele pega aquele dinheiro e faz ali a movimentação do sistema financeiro, né? Eu até cheguei a dar uma estudada sobre isso no Banco Central. E aí, isso aí acaba gerando inflação, isso aí acaba gerando distorção de preço, isso acaba criando produtos, serviços que não deveriam surgir tão rápido assim. Então você tem ali uma aceleração do acontecimento das coisas e do encerramento das coisas, né? Ele acaba acelerando. E consequentemente, quem vai pagar por isso é a gente, né? Passou aqui agora o carro agora. Meu Deus do céu. Então, quem vai pagar de fato de verdade é a gente. A gente que vai pagar a gente entregar as nossas necessidades de existência, que através do dinheiro é que a gente consegue abastecer nossa casa, fazer a manutenção da nossa casa, fazer o conserto dos aparelhos eletrônicos, repor os aparelhos eletrônicos que não tem mais conserto, e a mesma coisa da casa também, as coisas que não tem mais conserto. Entendeu? Desculpa, tá, gente? Então, essa reposição vem através do dinheiro. A gente vende o nosso tempo de vida, nossa inteligência, nossa intelectualidade, e a gente é pago com um número ali da célula para a gente poder fazer uma troca por alguma coisa que a cooperativa ela produz. Deixar isso, a nossa necessidade fundamentais de existência, nossas questões básicas na mão do banco, é o maior suicídio. O enfraquecimento, a escassez, até politicamente falando, impede das pessoas serem eleitas mesmo por força popular, sem nenhum apoio. A maioria dos candidatos eles só vão ser eleitos por apoio, porque eles estão tão enfraquecidos, estão tão sem força, que por conta própria mesmo, com o seu caráter, sua personalidade, eles não conseguem. Então esse retorno que a gente vai ter desses parlamentares, ele é pouco. O banco participando, né, que muitas vezes é muita reclamação que eles ganham muito lucro, ele acaba se favorecendo, para vocês entenderem, para não ficar bem desconexo, porque tem nossos recursos, então ele negocia os nossos próprios recursos. Consequentemente, o retorno de chegar para a gente vai ser menor. Evidentemente, ele vai ser menor. Por quê? Porque são os nossos recursos. Entendeu? E o sistema financeiro ele se movimenta pelo quê? Pelas necessidades do povo. Então a gente se coloca na última fila de espera, evidentemente, porque os nossos recursos estão ali no banco, e se o banco apoiar, evidentemente vai ser atendido aqueles que tiveram mais força financeiramente para poder eleger, no caso. Eu estou dando só um exemplo, né? Porque ao colocar o nosso dinheiro no banco, nós estamos colocando a nossa necessidade, nosso fundamento, já que a gente não tem capacidade para guardar aquilo que nossos pertence, na mão de uma outra pessoa. E colocar o dinheiro na mão de outra pessoa, ou bem, ou qualquer coisa, é suicídio. Guarda suas coisas, cuida das suas coisas, faz as suas coisas. Que tanta autoridade que foi entregada no poder público e tanta autoridade que é entregada através do dinheiro, que são as nossas necessidades, desculpa, tá, gente? Que são as nossas necessidades, nunca foi um bom negócio entregar na mão dos outros. O correto é a gente cuidar das nossas próprias coisas, fazer nossas próprias coisas e o máximo possível não depender. Os dois
os dois entrega de autoridade, tanto a autoridade de liderança do grupo, do coletivo, como a entregar também os nossos pertences a uma instituição financeira, sempre deu problema. Sempre deu problema. Por isso que eu até já adianto que não vejo também que é inteligente entregar nossos recursos também na mão de uma moeda digital. Porque o banco, se a gente for olhar historicamente, ele já vem com esse problema. Entendeu? Um dia eu vou falar mais sobre esse tema. Então, tipo assim, a gente tem dois tipos de problema. A gente tem um problema de entregar a autoridade na mão de uma pessoa para dirigir o coletivo, e nós temos o problema de entregar nossa autoridade de existência, de necessidade básica, na mão do setor privado. Então a gente vive basicamente sem voz de expressão, né? Porque as duas autoridades importantes da nossa existência estão na mão de uma outra pessoa, né? Bom, gente, a gente vai agora para um outro tópico, que é a questão da mecânica e da eletrônica. Bom, qual é o problema dessa questão da transferência de responsabilidade para a eletrônica e para a mecânica? Primeiro, que eu já falei em outros tópicos, a gente tem um manual que é feito para não entender. A gente tem um manual que ele é feito para a gente não compreender, para a gente não saber das coisas. Isso é proposital. Então, quando a gente entrega a nossa autoridade na mão de outras pessoas, isso sempre vai dar problema. Isso sempre vai dar estresse, isso sempre vai dar punhação. Você falou agora do banco, agora você falou do poder público. De novo essa história? Sim. Por quê? Porque a mão de obra ela é feita por trabalhos humanos. Se nós estamos indo pelo trabalho mecânico e a eletrônica, evidentemente que a gente vai ser excluído, que é isso que está acontecendo, uma exclusão do trabalho humano pela eletrônica e pela mecânica. Se haver a exclusão da mecânica e da eletrônica, evidentemente você não vai conseguir trabalhar. Evidentemente você não vai ter mais acesso aos recursos naturais. Para muita gente, ao longo desse processo de exclusão do trabalho mecânico e o trabalho eletrônico, substituição do homem pelo mecânico e a eletrônica, para muita gente vai ser muito bom, porque vai reduzir o custo, vai melhorar a eficiência, vai ter agilidade, vai ter conforto, vai ter um bem-estar, entendeu? Para uma outra galera que vai ficar excluída, vai ser aquela briga de falar, tá errado, porque a gente não consegue viver aqui, a gente não tem outra forma de viver. Isso no futuro vai gerar uma divisão de coletivo, indiscutivelmente. E aos poucos também a cooperativa está excluindo as pessoas e tornando uma coisa tudo na mão da mecânica e eletrônica, sem necessidade de trabalhos humanos. Só que isso não está sendo pensado. E, consequentemente, vai levar vários conflitos que acontecem ao longo dessa transformação. O que para muita gente pode ser um conforto, um relaxamento, um estado de anestesia, de bem-estar, isso com o tempo vai virar um baita de um transtorno, um baita de um aborrecimento. Gente, essa questão ela é muito séria, tá? Por quê? Porque no final da movimentação, todo mundo vai ser excluído. Essa que é a verdade. No final da movimentação, com a substituição do trabalho humano pela mecânica e pela eletrônica, todo mundo vai ser excluído. Tanto rico, tanto pobre, todo mundo vai ser excluído. Tá? E até ficar endividado. Porque se você não tem uma outra forma de você viver, você vai ficar se endividando. Tá? Vai ficar se endividando. É a única forma de emprestado. Então, tipo assim, essas questões não estão sendo pensadas aqui agora. Para muita gente, quando for substituir o trabalho humano pela mecânica, como eu já falei, vai ser uma questão de bem-estar, de conforto, de felicidade, principalmente quando houver a substituição do combustível, tá? Tá economizando, é mais eficiente, aquela coisa toda. Mas em consequência disso, muita gente vai ficar sem emprego, como já falei com vocês,
E vai haver uma explosão de violências, vai haver uma explosão de criminalidade, porque o ser humano ele foi criado para fazer aquela função. Se ele não sabe fazer aquela função, ele não vai saber viver. Ele não vai saber. Quem já está acompanhando essa série, explicando sobre como funciona a cooperativa, a primeira série do episódio, vai entender claramente onde eu quero dizer. Entende? Se essa substituição está acontecendo, como a gente vê, vai gerar muitos problemas sérios. Entende? Esses quatro grupos que hoje existem no Rio de Janeiro, provavelmente vai se multiplicar. Entende? E não está se pensando no futuro, porque tipo assim, a gente trata o ser humano como um animal, tá? Mais ou menos essa visão que eu tenho, como uma pessoa para ser usada. Tirando essa dominação que é o recurso natural através dos seres humanos, como é que você vai subordinar a pessoa? Porque hoje se consegue subordinar as pessoas através da necessidade de existência. Nessa época, se substituir a eletrônica e a mecânica, não tem. E aí? Como é que fica essa situação? Como é que fica essa ponta? Desculpa, gente, que aqui tava com muito cachorro aqui, né? Gritando aquela coisa, tava difícil fazer o vídeo, né? Mas vamos lá. Isso vai criar um problema muito grande, porque a forma como a gente forma a hierarquia subordinando as pessoas é através da necessidade de existência, né? Que faz que dá necessidade das funções do nosso corpo funcionar. Então o que acontece? Com a exclusão do trabalho humano pela eletrônica e pela mecânica, isso vai dar muito problema. Porque na hora que começar a falar, não precisa mais trabalhar, você agora fica à vontade, vai fazer isso, aquilo, outro, isso vai gerar muito problema. Muito estresse, muita projeção, muita chateação. Essa transferência de obrigação para outra tecnologia, no caso. E isso é muito grave. Isso é culpa porque a gente não leu o manual, é aquela obediência cega, sem entender, sem saber, e que lá no futuro os nossos descendentes vão sentir esse peso por nós nunca fiscalizar, por nós nunca ler, por nós nunca se interessar em fazer as coisas. E infelizmente o maior beneficiado até agora em parte é aquele que criou essa cooperativa, porque a maioria das pessoas que não conhecer, que não saber, vão sentir na pele por não ter lido o manual da economia, por não ter lido como é que funcionam as coisas, e infelizmente quando a cabeça não pensa, o corpo paga. Então essa obediência cega, sem se questionar, sem procurar saber, sem sair do seu conforto para poder aprender a fazer suas próprias coisas, tem uma grande consequência, infelizmente. Por isso que eu fiz questão de falar sobre essa transferência de responsabilidade, porque não é só a lacuna do problema que vai ser demonstrado, mas a gravidade de você delegar as coisas para os outros e você não ter ciência do que acontece. É tipo, paga isso aqui e ele que te resolve, pronto. Estou pagando e tem que fazer. Não é bem assim não, gente. O ser humano só faz essas coisas porque não tem uma outra opção, não tem uma outra forma de viver. Por isso que faz. Beleza, gente? Gente, vamos para o próximo tópico, que é a transferência da educação dos nossos filhos para a escola. Isso é muito grave. Aliás, todas as transferências eu vejo que são muito graves. É muito comum o pai deixar a criança e os filhos na escola para poder estudar, para poder aprender. Alguns até faz isso para a criança ter uma educação. Mas o problema é que a nossa geração, ela não foi uma geração pensante. Como assim uma geração pensante? A gente nasce já direcionado para o mercado de trabalho. O que você vai fazer, o que você vai se ocupar, qual o dinheiro que você precisa para poder se manter, como vai ser para você funcionar dentro do mercado de trabalho. A gente já é ambientado nesse sentido.
nessa visão que só existe uma forma de viver, que é trabalhando para os outros, fazendo para os outros, entendeu? A gente não pode fazer tudo pra gente, senão é maluquice doideira. Então, muitas das vezes, o pai não tem tempo para acompanhar o crescimento da criança, não tem tempo para poder ficar perto, de instruir, de preparar. De fato, de verdade, existe uma quebra, não diria de hierarquia, né? Existe uma quebra de cronograma, né? de convivência entre familiares, no caso. E essa lacuna se paga um grande alto preço. Por quê? Porque a escola, ela não vai preparar o seu filho ou a sua filha para cuidar de você na velhice, para estruturar para você na velhice. Ela não tem essa função, tá? Por mais que existam bons profissionais, profissionais humanitários, profissionais que realmente são gente muito boa mesmo, tanto na sua área de atuação como ser humano específico, a escola não foi feita para isso. A escola foi feita para preparar o seu filho para o mercado de trabalho. Tanto é que se o seu filho não avançar muito na escolaridade, ele vai ficar numa hierarquia muito baixa, vai ganhar muito mal, vai viver muito mal, ele vai sofrer muitos problemas de escassez por pertencer a uma hierarquia baixa. E isso é um problema muito sério, porque a cooperativa, ela não forma ser pensante, ela não forma ser racional. Tanto é que a gente vê aí na ideologia política extremismo, né? Entendeu? Porque está tendo muitos estresse e não está conseguindo resolver. Então a cooperativa, ela não forma seres pensantes racionais, seres que realmente vai refletir. Ela forma pessoas programadas para determinadas funções dentro da cooperativa. E, gente, isso dá muito problema, porque muitas vezes a criança fica largada na escola, fica à mercê dos professores, fica à mercê dos colegas, e é essa criança que vai cuidar de você na velhice, é essa criança que vai direcionar você para um posto de saúde, é essa criança que vai dizer o que você vai comer, o que você vai vestir, é essa criança que, de uma certa forma, ela vai tomar suas decisões quando você não tem capacidade mais de tomar. Como a gente é de uma certa forma tratado como uma mercadoria, como um objeto de ser usado, uma ferramenta, esses problemas sempre acabam acontecendo. Muda de nome, muda de local, mas os problemas, a base é a mesma. Por quê? Porque a gente não tem uma base de cuidar de si próprio, a gente tem uma base de cuidar para os outros. Primeiro faz para os outros para depois receber para a gente. E isso leva a muitos problemas, gente. Muitos problemas, porque existe uma quebra de cronograma, existe uma quebra de convivência, existe um distanciamento entre o filho e o pai. Às vezes o filho não reconhece o pai nem a mãe, porque quase não passa tempo. Muitas vezes dá coisas materiais para poder suprir a ausência, isso acaba distanciando mais ainda, porque aquilo ali é meramente uma mercadoria, um produto, não é uma alma vivente, uma pessoa acompanhando ali, no caso. Então isso traz muito problema. Deixar quem vai cuidar da gente na velhice na mão dos outros, principalmente entendendo que é na escola que vai receber educação, é um erro. A escola não é para receber educação, a escola é para preparar as pessoas para o mercado de trabalho, para ele poder, quando sair da escola, já ter um roteiro programado para poder exercer uma profissão. Quando chega na velhice, que é o tópico que eu vou falar mais para frente, a gente sente o distanciamento, a falta de participação, a falta de dedicação, a falta de companheirismo na vida do filho, né, que ele nasce como papel e branco, ele não sabe de nada. E a gente sente os efeitos da nossa não participação e das outras pessoas na vida do filho. Quando chega na idade nossa, da nossa velhice, a gente percebe ali as atitudes, né, que levaram a gente a fazer determinado tipo de coisas que a gente às vezes não vai concordar. Mas naquela hora já é tarde, porque o tempo que a gente passou ausente, né, o tempo que a gente não teve participação, o tempo que a gente não se dedicou, o tempo que a gente não prestou atenção, infelizmente, gente, isso pode ser cobrado. Não vou dizer que todos os casos vão ser cobrados, mas infelizmente isso pode ser cobrado. Cobrado aonde?
no momento onde você vai ter mais fragilidade, no momento que você vai ter mais dificuldade, no momento que as suas forças físicas não são as mesmas, a sua saúde física não é a mesma, a sua capacidade não é a mesma e não é regressivo. Você não vai voltar para a idade que você era mais novo. E aí vai ter que ter muita cabeça, vai ter que ter muita inteligência para poder lidar com esse ser humano, que boa parte da vida você passou afastado desses seres humanos. Então tem que ter entendimento que quando a criança vai para a escola não educa, a escola prepara ela para o mercado de trabalho. E o distanciamento de quem vai cuidar de você na sua velhice vai ser um preço muito alto, gente. Beleza? Vamos para o próximo tópico, tá, gente? O próximo tópico é a velhice, né? Gente, a velhice é algo que dá muita dor de cabeça para os filhos, dá muito estresse para os filhos, dá muito aborrecimento, dá muita apreensão. A velhice dos nossos pais. Por quê? A verdade, gente, é que a gente é tratado como ferramenta, como instrumento, como uma pessoa para ser usada. Essa que é a grande verdade. Se vocês entenderem como funciona, vocês também vão chegar a essa consciência, nessa percepção. A velhice, ela tem dia, hora, ano, mês marcado. Ela não deveria ser problemática. O problema é que a gente passa bastante tempo trabalhando para os outros fazer para a gente. E nós não fazemos o óbvio, que é trabalhar para a gente mesmo, para a gente ter nossas próprias coisas, sem necessidade de um intermediário para a gente obter nossas próprias coisas. Então, quando a gente chega a uma determinada idade, a gente já tem família, a gente já tem filho, a gente já tem pessoas convivendo, e a gente não é ensinado, de fato e verdade, de estruturar a velhice dos nossos pais e a própria nossa velhice, porque a gente já tem aquela concepção de pagar para os outros. E, gente, assim, se você for pagar tudo aquilo que você precisa através do seu trabalho, você nunca vai parar de trabalhar. Você nunca vai ter suas próprias coisas. Porque a cooperativa, assim, de uma forma bem simples, ela não é feita para você parar de trabalhar. E para você ter aquilo que a cooperativa vai te oferecer, você ganha muito bem. E não é espaço para todo mundo, porque é uma hierarquia. É uma hierarquia. E mesmo que você chegar nessa hierarquia, é muito esforço para pouco retorno, no meu ponto de vista. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Então, consequentemente, quanto mais você se dá, mais problemas que você vai ter fora do seu trabalho, indiscutivelmente. A velhice não é algo que a gente deveria ficar estressado, pau da vida, indignado, porque tem o seu dia, tem a sua hora. O problema é que a gente não prepara a nossa velhice, a gente não cuida da nossa velhice. Então, assim, o que eu penso particularmente? Já que a mão de obra do médico é uma mão de obra bem remunerada, uma mão de obra que tem um valor altíssimo, no caso, né? Eles vivem hoje no emprego pleno, né? A pessoa que sai da faculdade, né? Assim é vinculada na mídia, ela tem 100% de emprego, né? Não é o teu caso. O que deveria ser feito, né? Já preparar a velhice do seu pai e da sua mãe, deixar já um quarto com todos os aparelhos, com todas as estruturas da velhice, com todas as ferramentas, entendeu? E quando ele for envelhecendo, cuidando dele com esses equipamentos que geralmente você estaria pagando um plano de saúde, pagando uma pessoa, entendeu? Se for possível fazer um curso já preparando esses equipamentos para você cuidar do seu pai, da sua mãe. Por que, gente? Porque, gente, a medicina, a mão de obra é muito cara. Entendeu? E não é só pagar o plano de saúde, você tem que pagar um remédio, você tem que acompanhar. Tudo isso vai tempo. E a carga de estresse e de problema, ela é muito grande. Entendeu? A velhice não é algo que deveria ser uma dor de cabeça, um transtorno, um aborrecimento para muita gente, porque é algo previsível.
Ao longo da vida, a gente vai percebendo os problemas de saúde que a gente vai tendo. Então, é possível, sim, prevenir essas coisas. Ou seja, montando uma sala, entendeu? Que tem todos os equipamentos da medicina, todas as nossas necessidades de saúde, equipamentos mesmo, e já deixar preparado tanto para os nossos pais, para a gente mesmo, que a gente um dia vai envelhecer, e não depender dos outros para fazer essas coisas. Se não mudar o roteiro, se não mudar a direção, o que aconteceu com nossos avós, bisavós, nossos pais e com a gente, que vai acontecer, não vai mudar as coisas. Se a gente quer de fato de verdade viver bem, ter acesso às coisas, ter dignidade, por mais que a gente está fazendo coisas, ou eu estou sugerindo coisas que são amargas de ser feitas, mas depois vem o doce, porque depois vem o desfrute, se esse é o preço que tem que ser pagado, então que paga. Porque se você entendeu que dentro do sistema financeiro ninguém faz nada de graça, porque nós somos movidos pela nossa necessidade de existência, que a gente precisa ter e está na mão de outras pessoas, ninguém melhor pode fazer pelos nossos pais, pela gente mesmo e até pelos nossos filhos, do que a gente aprender a fazer as nossas próprias coisas. Às vezes eu vou no posto de saúde, eu fico pasmo, fico bobo as pessoas no posto de saúde, indo lá para poder tirar uma pressão, para poder ver lá uma glicemia, para fazer ali uma chapa, para poder ver alguma coisa de saúde, que se ela tivesse equipamento, se ela tivesse instrumento, se ela tivesse feito algum curso para ela mesma, porque se tiver necessidade de apresentar essa questão desse curso, né? Porque a cooperativa ela não reconhece também a gente fazer para a gente mesmo, né? Só pelo meio de profissão fazendo pelo outro, então existe essa necessidade do curso. Então a gente evitaria muito dor de cabeça. Eu mesmo pretendo fazer para mim, no caso, para minha mãe eu não posso dizer, deixar um consultório com todos os equipamentos de medicina, já me prevendo. Entendeu? Se a gente for delegar a responsabilidade do cuidado dos nossos pais para terceiros, o risco de ter maus tratos, o risco de ter de apanhar, de agressões, de coisas erradas acontecer, é muito grande. É muito grande. Então eu penso que a gente, por mais que a gente vive dentro de uma cooperativa que toda hora nós temos que trabalhar, questões naturais, questões obrigatórias, a gente não deve deixar na mão de terceiros, principalmente de quem cuidou da gente, quem deu assistência. Eu sei que não são todos os casos, porque um dia a gente também vai ser idoso, um dia os nossos filhos vão estar nessa posição. E tem coisas que a gente não tem que passar por isso. Por mais que para muita gente vai ser um tabu, porque nós somos criados para poder fazer uma profissão, né? Mas se a gente pode mudar o roteiro, e se a gente entende que a gente não vai ter condição de ter um belo de um plano de saúde, com todos os direitos que muita gente lá na hierarquia e lá de cima tem, então a gente tem que mudar de roteiro, gente. A gente tem que dar um passo de mudança de transformação. E um passo de mudança de transformação é sair da rotina pré-programada. E essa transferência de responsabilidade, a gente vê os erros de medicina, a gente vê os erros profissionais, e ninguém vai devolver a vida de ninguém, tá? A melhor pessoa que pode cuidar dos nossos pais, dos nossos entes queridos, é a gente. Deixar na mão dos outros, tem gente que é responsável, mas ninguém pode se responsabilizar por ninguém. Todos nós temos que se responsabilizar por nós mesmos, e nós temos que cuidar daqueles que a gente mais ama e que colocou a gente no mundo. Beleza? Vamos para o próximo tópico. Isso que eu queria falar em relação a cuidar dos nossos pais. Os problemas que vocês podem ter, transferir responsabilidade, e a lei não vai devolver o seu pai nem sua mãe por algum erro de medicina. E a gente tem muito problema de maus tratos, muito problema de agressão, muito problema de coisas que são desviadas nesse extrato que a gente faz. E o máximo que vocês vão resolver na justiça é ganhar um dinheiro. Vocês não vão receber a mesma unidade de medida que aconteceu com seus pais, se houver um desvio de finalidade.
ganhar um dinheiro, uma pensão, alguma coisa tipo assim. Isso não é justiça, gente. Beleza? Vamos para o próximo tópico. E é isso que eu queria falar, tá? Esse tópico aqui, que é transferindo a responsabilidade para a mulher ou para o homem, tá? É muito comum um homem, quando ele fica grávido de uma mulher, tem certos homens, tá, gente? Vamos dizer dessa forma, que não quer segurar a responsabilidade do seu filho para poder cuidar, transfere a responsabilidade para sua companheira. E aí a gente tem um grande problema que acontece muito, de que muitas vezes a mulher ela é muito vulnerável com as questões externas, ela é muito sensível. Então ela vai ter muita dificuldade de lidar com preconceito, discriminação, problemas relacionados a cuidar da criança, porque ela não tem o apoio. Existe muito a transferência de responsabilidade para as pessoas que vão ter muita dificuldade de lidar com essas questões. Entende, gente? E isso dá muito problema. No caso da mulher, acontece muito do abandono do pai. E é essa criança que muitas vezes vai cuidar dele na velhice, ou pode cuidar dele na velhice se não tiver uma outra criança. Isso gera também muita sobrecarga na mulher, muito problema na mulher por não ter a participação de seu companheiro. E isso acaba sendo um círculo, né? Se a mulher não mudar de direção e explicar para a criança que os problemas que ela tem para não fazer com o filho dela, se for menino, fazer com outras pessoas, isso acaba criando um círculo. Esse é um dos problemas de transferência de responsabilidade para outras pessoas que acaba acontecendo dentro da cooperativa. Um outro também interessantíssimo, que eu acabei de me lembrar aqui também, que é uma transferência de responsabilidade, é o funcionário morcego. Quem nunca viu, né, um morcego, né, que o cara que não faz nada e acaba sobrecarregando aquelas pessoas que faz. Isso, infelizmente, acaba acontecendo. As responsabilidades de transferência, porque as pessoas não querem fazer, por entender que é difícil, é complicado, não vale a pena, isso acontece muito. O morcego, que é um funcionário que ele não quer fazer, muitas vezes ele vai dar perdido. Ele vai dar perdido. Isso é problemático, tá? Estou falando de questão de trabalho de coletivo. Muitas vezes também a mulher vê que o cara tem uma boa condições financeiras, vê que o cara pode dar uma condições financeira, até porque elas são ensinadas no modelo homem provedor, e quer se segurar nesse camarada. Só que, tipo assim, isso também vai trazer uma sobrecarga. Infelizmente, em termos de relacionamento, existe uma venda de um roteiro muito bonitinho, muito colorido, que você vai conviver com o seu companheiro e com a sua companheira. E muitas das vezes, isso não expressa a realidade do atual momento que a gente vive. Acontece que muitas das vezes, muitas mulheres têm esse pensamento do homem provedor, visando o pensamento do século passado, se esquecendo que não era todo homem que era rico. Era uma minoria que era rico. Grande parte dos homens era pobre. E as suas esposas, suas futuras esposas, tinham que trabalhar. A riqueza do mundo sempre foi dominada pela minoria, né, gente? É uma inversão de valores, né, indiscutivelmente. Mas por quê? Porque é o setor privado que muitas vezes que dita a nossa educação. E essa sobrecarga acaba trazendo muitos conflitos, muitos atritos, por não reequilibrar, por não ponderar as coisas e por não querer ser responsável. Gente, isso é muito importante falar. A estabilidade interna do ser humano, de ele não suportar os problemas que acontecem diante da vida dele, geralmente as pessoas, seja homem ou mulher, jogam os problemas com outras pessoas. Não dá conta, é demais, ela vê que não é possível, joga os problemas para outras pessoas. Isso no futuro
evidentemente que vai trazer um problema. O nosso sistema jurídico, e como também a formação econômica, é como um espelho. Tudo que a gente faz vai voltar. E quando volta, traz todos os problemas pelas nossas imprudências, falta de habilidade, falta de capacitação, falta de instrução. E as consequências são terríveis. São terríveis. Hoje, uma mulher olhando para um homem provedor pode ser altamente benéfico, mas se esse camarada morrer e ela tiver 2, 3 filhos, é um exemplo de relacionamento, ela vai ficar em desespero, porque ela não sabe fazer nada. Hoje, um homem que deixa os seus filhos na mão de uma mulher para poder viver a vida, lá na velhice não vai ter ninguém para cuidar dele, ele vai sentir o problema de ter pouco recurso, que a grande maioria vai ter pouco recurso, mesmo que tenha dinheiro, e a dificuldade de se comunicar com quem ele sempre manteve distância e nunca quis ser responsável. Então, é muito comum o excesso das coisas, as pessoas jogar para uma outra pessoa. E isso leva a problemas gravíssimos. Gravíssimos. Essas sobrecargas que acabam acontecendo por a pessoa, tanto na questão de relacionamento, tanto na questão de trabalho, de morcego. Eu tive várias experiências de trabalhar as pessoas e falar assim, cara, eu não quero fazer isso não, isso é muito trabalho, isso não, é muito pouco dinheiro. E os caras só querem moleza, né? Só quer ganhar dinheiro para poder usufruir na cooperativa, né? E aí os caras não iam. Aí eu acabava indo lá para fazer as coisas, né? Nunca esquentei minha cabeça de fazer as coisas. Se tiver de fazer, a gente faz e pronto, acabou. E aí eu tive vários benefícios, várias vitórias de pessoas reconhecer meu trabalho e dar mais, querer beneficiar eu. E perceber a malandragem do camarada de querer ganhar o dinheiro fácil, né? Essa malandragem já não veio adulta não, gente. Já veio desde criança, aquela questão de não querer se prender, né? Ninguém quer se prender à responsabilidade da cooperativa. E eu fazendo essas coisas ganhei muito conhecimento, muito benefício, entendeu? Mas por que, gente? Porque é muito comum dentro da cooperativa, quando existe uma sobrecarga, uma transferência de responsabilidade, o ser humano jogar para o outro. Porque o próprio ser humano ele não é firme. A forma como a gente está, pela economia ela fala, a gente está em forma de água. A água não tem estabilidade, a água não tem firmamento como a terra. A água não é que nem a verdade, que é verídico, que é autêntico. É totalmente estável. E esse é um dos grandes problemas que a gente vive, né? As pessoas não querem segurar suas responsabilidades, ainda que vê que está errado, mas também não querer pensar. Vamos para o próximo e último tópico, tá, gente? Vamos lá, gente. O último tópico vamos lá. O último tópico é a sobrecarga da transferência. Eu tinha falado no primeiro vídeo a questão do plano real. Hoje, uma pessoa trabalhando, ela ocupa talvez de 3 a 2 empregos de pessoas. Só para a gente ter uma ideia. E a moeda enfraquecida, como acontece hoje em dia, a pessoa faz um serviço de 3 pessoas, de 2 pessoas. Isso eu estou falando no vínculo de empregado. Na posição de pessoas que vão mandar, que a gente está falando isso no caso, isso faz que a pessoa ela queira sugar bastante da outra pessoa para fazer as suas necessidades. É muito comum as pessoas pagar certo valor e querer sugar o máximo possível. E mesmo que determinadas tarefas são cumpridas bem antes do horário, a pessoa queria que ela cumpra a tarefa. Por quê? Porque quando a moeda enfraqueceu em 99, o poder de compra, o acesso das coisas, o rendimento do dinheiro diminuiu muito. A qualidade ficou muito baixa e a única forma que você teve como compensar foi a questão de ter que trabalhar mais. Como uma moeda forte, é o que a gente vê lá nos Estados Unidos. Você faz as suas obrigações, mas você não fica acumulando. Eu sou cuidador de idoso, mas eu não tenho que ficar limpando, não tenho que ficar arrumando, não tenho que ficar comprando as coisas, não tenho que ficar cozinhando. Eu faço só aquela função que sou destinado.
a compreensão da moeda, que é o enfraquecimento, no caso, faz que a pessoa, de vez ela fazer uma determinada tarefa, ela queira que as pessoas façam mais. Porque o dinheiro que ela recebe, primeiro que não vai dar, entendeu? E segundo, gente, que quando existe a falha da lei, sempre vai existir os maus tratos, né? Sempre vai existir a exploração. Logo, você pode entender que a gente está no lugar dos escravos. Então, se não existe fiscalização, essas questões vão acontecer. Mas isso se deve muito mais, na minha opinião, pelo enfraquecimento da moeda. Então é muito comum a pessoa querer acumular, porque ela vai entender que está pagando e ela tem direito disso. Esse é o pensamento de estar aqui. E consequentemente vai existir um conflito, né? Porque a pessoa fala assim, mas olha, eu fui contratado por uma determinada função e eu já estou fazendo aqui mais, pô. Ela fica como se fosse indefesa. Por quê? Porque ela depende para poder viver. Então o enfraquecimento da moeda, ela não atinge só quem vai prestar o serviço, ele atinge também para quem vai usar o dinheiro. Entendeu? Porque esse dinheiro que poderia sobrar para ela, para determinada função, deixar essa pessoa no estado de graça, como já falei em outros tópicos, vai fazer que a pessoa ela explore mais a outra pessoa, porque a moeda está enfraquecida. Então, quando você vê uma pessoa apostando contra o real, contra o dinheiro brasileiro, ela está apostando contra o seu próprio trabalho. Porque o enfraquecimento da moeda vai levar a pessoa a ter que trabalhar mais para poder compensar e a qualidade vai cair. Então a gente vê muito esses casos de pessoas trabalhando em um emprego, trabalhando por 4. É muito comum a gente ver acúmulo de função, excesso de trabalho. Isso tem um grande impacto, né? Essa sobrecarga de transferência, pelo fato da moeda estar desvalorizada. Então o teu poder de compra é menor, as suas condições é menor. E isso sempre vai dar problema, gente. Isso sempre vai dar problema. É o que acontece muitas vezes quando eu vejo os empresários falando: os produtos da China está quebrando as empresas brasileiras, está destruindo as empresas brasileiras. Pelo fato do quê? Porque eles não querem dar aquilo que o trabalhador precisa para poder fazer a movimentação e, consequentemente, o trabalhador não é bobo. Ele não vai ficar naquela vida do inferno ali, sofrendo, gemendo, sabendo que tem outra alternativa. Vai arrebentar ele? Vai. Porque muitas vezes não são de qualidade. Mas é a saída que ele encontra. Eles vão querer aplicar a escassez, a limitações para eles poderem não usufruir menos para poder dar para o trabalhador? Evidentemente que não. Então vai ser sempre aquele discurso chorado. Entende? Reclama da empresa chinesa, mas não faz o que deveria fazer, dá aquilo que ele precisa. Que ele vai passar a comprar as coisas de qualidade. Eles querem fazer isso? Não. Então é mais do mesmo, né, no caso. Então, gente, essa transferência de sobrecarga, para vocês que utilizam o dinheiro, evidentemente, acaba acontecendo com o enfraquecimento da moeda. Infelizmente, dentro da cooperativa, existem muitos conflitos de interesse. Dificilmente você vai ouvir algum YouTube falando que isso é problema para vocês. Entendeu? Até porque eles ganham em dólares. Mas o enfraquecimento da moeda é como se fosse você trabalhar em um emprego fazendo 3 funções, fazendo 2, 4 funções. Entendeu? Eu terminei minha tarefa. Não tem ninguém. Eu não vai poder ser dispensado cedo. Mas por quê? Porque é por conta do enfraquecimento da moeda. Por conta do poder de compra. Entende? Gente, eu peço desculpa aí, né? Porque hoje eu tive muitos contratempos para poder fazer a gravação. Tive problema de barulho de som. Tá um calor enorme, então até para fazer o vídeo tá complicado, entendeu? Se perdi um pouco a qualidade do vídeo, eu peço desculpa, tá, gente? Porque tá tendo barulho aqui também na rua aqui. Mas eu fiz esse vídeo aí de coração para vocês. Eu acredito que vai ajudar vocês a abrir o seu raciocínio, aquelas coisas todas. Se tiver alguma dúvida, bota no comentário, entendeu? Tem ali o QR Code ali, entendeu? Para ajudar o canal, porque eu estou trabalhando em vários projetos, quase não tenho muito tempo para poder
produzir. Prometo que eu vou melhorar mais ainda a qualidade do vídeo do canal. Essa foi a primeira vez que eu fiz slide assim, então é um teste de fogo. Mas eu espero que ajude vocês, tá? Talvez eu vou fazer um segundo vídeo falando da questão das consequências quando não funciona a transição da movimentação, tá? Talvez eu vou publicar no domingo, que seria a segunda parte, explicando a gravidade disso, né? Eu só falei a primeira parte, de transferir a sua responsabilidade para os outros e os problemas que pode acontecer, mas ali eu vou tentar aprofundar essa questão. Beleza, gente? Desculpa aí pelos problemas, mas eu vou aperfeiçoar. Fui, gente.